Bom dia, gente! Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês nessa última aula de Arqueologia da Paisagem com a professora Adriana Fraga. Bom dia, Adriana! Então, antes de compartilhar com vocês o meu projeto, eu escolhi contar onde é que eu estou e o motivo pelo qual eu não estou aí com vocês nesse momento. E escolhi fazer isso por um motivo muito especial. O ser humano, quando ele conhece alguém que realizou um grande feito, ou quando ele ouve falar que alguém conseguiu fazer algo muito difícil ou um grande sonho, ele acaba se inspirando e acreditando que também é capaz e lá na frente consegue realizar. Então, eu hoje estou na cidade do Cairo e possivelmente já conheci ou ainda vou conhecer nos próximos dias as múmias mais famosas do mundo. E antes mesmo do universo conspirar para que eu estivesse aqui, eu já tinha escolhido um sítio para poder fazer essa análise da arqueologia da paisagem. E coincidência ou não, né? Eu acredito que nada é por acaso. Esse sítio foi o lugar onde foi encontrada, pelo menos até o momento, a única múmia do Brasil. E ela recebeu o nome de Acauã. Então, é sobre exatamente a paisagem que circunda esse sítio, que é a Gruta do Gentil 2, que fica a 30 quilômetros da minha cidade, que eu vou agora compartilhar com vocês. Estão prontos? Então, estamos aqui na Gruta do Gentil e uma das coisas interessantes que tem aqui por perto é um reguinho. Possivelmente, além do abrigo, havia também água aqui por perto. E é uma pedreira enorme, com várias entrâncias. E foi em uma dessas pedreiras que foi encontrada a primeira múmia do Brasil, a Cauã, que tem uma menina de 12 anos de idade aproximadamente, que aqui na cidade de Unai, na fazenda do Gentil. E hoje está fechado o sítio, né? Ainda está em pesquisa, tem placas lá, conforme eu vou mostrar para vocês. Mas a gente não pode entrar no local das escavações. Mas aqui por fora a gente consegue enxergar toda a paisagem. E observar a paisagem foi exatamente o motivo deste trabalho, né? Observar e perceber como a paisagem afeta os seres humanos, como os seres humanos afetaram a paisagem, porque isso vai nos ajudar a entender como viviam, como agiam esses seres que viveram no passado. A ideia da observação, portanto, foi fazer uma análise da relação humano-ambiente numa visão sistêmica, como defende Fagundes e Piusana. Eu busquei, então, considerar os mais diversos fatores, né, buscando coordená-los entre si para perceber essa paisagem como uma construção social. Mas antes de falar da paisagem, é preciso relembrar, né? A primeira escavação que foi feita aqui, na década de 1970, foi a que descobriu a múmia Acauã. Se você entrar lá no site do Instituto de Arqueologia Brasileira, você vai poder encontrar essa impressão 3D que foi feita, que está sensacional, com uma resolução excelente, que vai te permitir navegar pela múmia e observar todos os detalhes. Junto com a Acauã, foi encontrado ainda material lítico lascado, cerâmico da tradição una, que é a mais antiga da tradição una do São Francisco, e material orgânico. Em 2021, esse sítio voltou a ser escavado e agora por uma equipe coordenada pelo arqueólogo Francisco Pugliese, do Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP, Universidade da Flórida, Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Oeste do Pará. E ali já foram encontradas outras ossadas e mais material orgânico. Então vamos lá, analisando a paisagem, né? Nós chegamos aqui na região do Jataí no dia 10 de novembro de 2023. Era um período de transição entre a primavera e o verão na região. E chegamos aqui pela manhã, era uma linda manhã ensolarada, tivemos muita sorte. E depois que nós saímos da rodovia, nós pegamos a estradinha de terra à direita, andamos, passamos por essa fazenda, onde tem lá a Fazenda do Gentil, e nós estacionamos na estrada de terra num ponto próximo da marcação que existia no Google Maps. E antes de nós falarmos exatamente da paisagem, do que foi visto ali, é preciso falar um pouquinho sobre essa região.
Ali é considerada a região do Jataí e ela fica numa área bastante acidentada, onde existe principalmente superfícies aplainadas degradadas, relevos residuais e em menor número planícies e terraços fluviais. A altitude aqui ela varia entre 600 e 800 metros. E essa localidade ela fica entre dois ribeirões que pertencem à bacia do rio Paracatu, que é o Ribeirão Canabrava e o Ribeirão Roncador. Embora seja uma área de cerrado, em que as pessoas observam aquelas árvores retorcidas, o clima seco, muito calor e imagina que tem pouca abundância, essa é uma área com enorme diversidade, porque ela também apresenta um mosaico de vegetações distintas e várias áreas de transição entre eles. Então, o IBRAM, por exemplo, em 2022, identificou que a gente tem 320 mil espécies no Cerrado, sendo que 6 mil delas são árvores. Imagine como era isso há 14 mil anos atrás. Bom, partindo agora então para os resultados, o que nós encontramos aqui nessa região? Foi muito interessante, porque eu nunca tinha parado para observar tanta diversidade. Assim que a gente para o carro, a gente percebe que existem 4 ambientes diferentes, conforme você pode enxergar nessa foto que está aqui, né? A primeira que nós paramos, assim que nós atravessamos a cerca, é a mata de cerrado, que é uma mata denominada de mata seca, né? Porque não há uma associação a cursos de água aqui, mas há uma alta diversidade e ela ocorre aqui nesse local com solo de coloração avermelhada. Logo depois, a gente vê a formação savânica, que tem uma camada de gramínea, com árvores e arbustos espalhados e também alta diversidade. O solo aqui, ele já se apresentou mais amarelado. Depois nós temos uma mata de galeria, que é uma vegetação mais densa, que não costuma perder folhas na estação seca, especialmente porque esse tipo de vegetação, ele margeia pequenos cursos d'água como esse que você está vendo aí nessa foto. Nesse momento ainda sem água, porque as chuvas ainda estavam começando nessa época. E aí, antes da gente voltar àquela formação savânica, porque ela se repete depois da galeria, a gente vê uma área de transição entre as duas, em que eu tenho algumas árvores mais elevadas, outras menores, e aquelas gramíneas novamente, com arbustos espalhados e alta diversidade. E aí, à medida que nós vamos nos aproximando do paredão, aquela gramínea vai dando lugar a outros arbustos mais altos, árvores mais altas e o solo também se apresenta mais escuro. Chegamos então no abrigo e aí eu me deixei ficar na foto para você ter uma ideia da dimensão. Você enxerga várias pinturas rupestres em vários locais do sítio. E é interessante notar que algumas dessas pinturas estão numa altura muito elevada, 2,5 metros, 3 metros do chão. E aí quando você observa, né, com cuidado, você percebe que há muitas pedras fracionadas. E olhando para cima, você percebe também que essas pedras possivelmente caem com frequência. Isso evidencia o quanto a paisagem ela vai se modificando ao longo do tempo, assim como acontece com a antiga estrada que foi substituída, né, superposta pela nova estrada que a gente vai ver mais para frente, evidenciando aí o conceito de palimpsesto de Santos, né, quando ele diz que mediante acumulações e substituições, a ação das diferentes gerações ela se superpõe. Bem, foi possível observar nesse local aí muitos aspectos interessantes dessa área onde se encontra a Gruta do Gentil. Uma outra questão interessante que é importante que a gente observe, quando a gente se eleva um pouco mais e olha, né, do alto, a gente consegue enxergar coisas que olhando para baixo a gente não percebe. Por exemplo, esse local ele é formado por várias cristas. Em alguns momentos, algumas cristas se encontram formando desfiladeiros. E isso me chamou a atenção porque pode ter sido um local utilizado para caça. Então, resumindo assim, os resultados preliminares dessa pequena observação, né, que percorreu apenas 2,4 quilômetros entre a estrada de terra e o local do abrigo, nós identificamos nesse percurso 6 muricizeiros, um pé de araticum do mato, 2 jabuticabeiras rente ao paredão, várias cagaiteiras, várias plantas medicinais como o aça-peixe e 2 árvores importantes
que conforme informações do Sr. Carpegiani é a árvore do tingui, cujo fruto é usado para fazer sabão ainda hoje e é um dos melhores lenhos para o fogão a lenha. A árvore do tamboril, que também é usada para fazer gamelas e colheres de pau. E para encerrar esse ensaio da arqueologia da paisagem, eu me propus a fazer uma análise em um raio de 3 quilômetros do abrigo a partir do Google Earth. Isso me deu uma percepção de que ainda hoje nós não enterramos os nossos mortos muito longe nem muito perto de casa. Então, é possível que nessa área de 3 quilômetros, onde nós traçamos esse polígono, incluindo aí alguns desfiladeiros onde pode ter ocorrido a caça, é possível encontrarmos mais abrigos, locais domésticos e também de caça. E aí, a proposta é que, além de fazer a prospecção arqueológica, também se faça o mapeamento das espécies botânicas, em especial as frutíferas e outros vegetais que servem ao consumo humano como alimentos, fibra e energia nesse local. É isso. Agradecendo de coração a tua atenção. Agradeço também ao Heráclito e a Emiliane, meus irmãos, companheiros de aventura, que se fizeram presentes também nesse trajeto, e especialmente ao Carpegiani, homem sábio, morador da região, que entende de tudo um pouco e com boa vontade e animação está sempre disposto a colaborar, explorando, descobrindo, relembrando, ensinando e aprendendo. E deixo ele agora com vocês, explicando aí um pouquinho sobre a árvore do tamboril. Bom dia, gratidão. Pessoal, meu nome é Carpegiani, estou aqui fazendo um passeio com a Liliane Vieira e apresentando algumas plantas para ela da nossa flora. Essa planta é um tamboril, né? É uma planta que pode ser usada na indústria moveleira porque é macia. E por que essa planta está cortada? A base dela, a semente, é uma semente tóxica para o gado, então ela é abortiva. Quando a vaca tá prenhe e come a semente, ela provavelmente vai aportar o feto. Então o pessoal usa cortar para evitar prejuízo.